tem sido o mês que estamos falando sobre famílias. E a razão de estarmos falando sobre família é porque as famílias são a base, o alicerce da sociedade. Quando as famílias são bem fundamentadas, bem estruturadas, a nossa sociedade também é. As nossas igrejas também são. É por isso que no primeiro domingo deste mês nós falamos sobre famílias com problemas. Segundo domingo deste mês, o pastor Alfeu falou sobre família em crise. E hoje nós propomos falar com os irmãos sobre família feliz. Família feliz. O texto que nós lemos, Salmo 128, é o texto que fala sobre a família. O homem que teme ao Senhor, no verso 1, a mulher no interior da casa, no verso 2, e os filhos como o rebento da oliveira, ou melhor, a mulher no interior da casa, verso 3, e os filhos como o rebento da oliveira também, no verso 3. E nós podemos observar que a descrição deste salmo, em falar de família, não é falar de uma família qualquer, mas é falar de uma família equilibrada, é falar de uma família organizada, falar de uma família direcionada e modelo para todos nós. Se vê que ele usa a linguagem de bem-aventurado, de feliz e de bem-sucedido várias vezes nesse mesmo texto. Assim, meus irmãos, nós propomos falar com vocês sobre, primeiramente, a felicidade de uma família depende do relacionamento do homem com Deus. Relacionamento do homem com Deus. Deus instituiu o homem como cabeça do lar. E quando este homem, que é o cabeça do lar, tem um marco firme com Deus, tem uma aliança com Deus, quando este homem, que é o cabeça do lar, ele é um homem que teme a Deus e que vive uma vida desta forma, esse homem, ele vai abrir marco, vai abrir espaço para que a sua família seja feliz. Por isso o texto diz no verso 1: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Teme ao Senhor. Quando o homem não teme ao Senhor, ele se torna uma pessoa que não vai dar lugar para o Senhor no seu lar. Ele se torna uma pessoa que não vai depender do Senhor no seu lar. Ele se torna uma pessoa que não vai buscar o Senhor para os problemas e necessidades do seu lar. Esse lar fica fechado para a felicidade, porque é de Deus, é de cima, é dos céus que vem a verdadeira felicidade para a família, mediante a porta que Deus mesmo instituiu, que é o cabeça, que é o homem, que é você, que sou eu, que somos nós. Às vezes eu digo que sou feliz por ser homem. Eu sou uma pessoa que gosta de ser homem. E eu acredito que você também gosta de ser homem, é feliz por ser homem. Mas eu quero dizer para você que é homem, ser homem não é algo simples, não. Se você não tiver um marco firme com Deus,
A sua família pode não funcionar bem, pode não estar bem direcionada, bem guiada, bem protegida, pode não ser uma família feliz, e a culpa é sua, como homem. Então o texto diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aqui, meus irmãos, está claro que quando o homem teme ao Senhor, esse homem vai obedecê-lo. Esse homem vai ser direcionado. Este homem vai ser guiado. Este homem vai ser conduzido. E isto abre portas para a felicidade dos filhos e da esposa. Bem-aventurado o que teme e o que obedece, porque Deus vai iluminar esse homem nas suas decisões, nas suas buscas, nos seus problemas, nas suas dificuldades. E nós então queremos que fique bem claro para cada irmão que está aqui, que Deus quer que você busque mais Ele, que você dependa mais dEle, e que você venha servir como ponte para a família que Deus te instituiu e te constituiu, para a família. Eu fico triste pelos filhos que não têm um pai que é seguidor de Deus, que é temente a Deus. Eu fico triste pelas esposas que não têm um marido que é temente a Deus e que obedece a Deus. Estes filhos, essas esposas precisarão orar muito, ser mais forte ainda e buscar de Deus graça para este que deveria ser a base do lar, que sem Deus, o temor dele, a obediência a Ele, é uma base ruída, é uma base falida. E é necessário, meus irmãos, nós dizermos que quando o homem teme a Deus e anda nos caminhos de Deus, esse homem será o exemplo para os seus genitores, para os seus filhos. E este homem será o sacerdote da família. Nós temos uma referência e um exemplo de Jó, no capítulo 1 do seu livro, verso 4 e verso 5. Acho que um pouquinho mais. Um pouquinho mais, por favor. Diz aí que decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava, e sentavam-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado meus filhos e feito o quê? Blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó o quê? Continuamente. Jó preocupava com seus filhos. Eram 7 filhos. Eles faziam banquetes todos os dias na casa uns dos outros. E eles convidavam as 3 irmãs para comerem com eles. Quando terminava o último banquete, na última casa, Jó os chamava, e Jó os santificava, e Jó oferecia sacrifício a favor dos filhos dele. Quem sabe, dizia Jó, tenha eles pecado, e tenha eles blasfemado contra Deus. Amados pais, a intercessão de um pai pelo seu filho, a oração de um pai pelo seu filho, a busca de Deus a favor dos filhos, é de muita importância no lar. Jó nos dá este exemplo, mesmo sendo ele um homem ocupadíssimo,
porque Jó era riquíssimo, ele ainda levantava de madrugada para interceder pelos seus filhos. E diz a Bíblia que ele fazia isso continuamente. Porque quem sabe, Jó não sabia não, quem sabe tem os meus filhos pecado, blasfemado contra Deus. Quem sabe, era uma hipótese, e aquela hipótese já levava Jó a interceder por eles. Amados irmãos, é uma lição para mim e para você. Se quisermos ver os nossos filhos bem direcionados na presença de Deus, na graça de Deus, no caminho com Deus, vamos levar a sério a intercessão por eles e a nossa relação com Deus. Primeiro, a nossa relação com Deus, depois a nossa intercessão a favor deles. Quando é verdade, e queremos deixar para os irmãos, é que a felicidade da família depende do posicionamento correto dos membros da família. Nós vimos aí no verso 2, onde está escrito assim: do trabalho de tuas mãos comerás. O verso 1 fala da relação do homem com Deus. O homem que tem uma família feliz. E no verso 2 fala do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás, e tudo te irá bem. O pai ocioso, o pai que tem tempo para estar vagando daqui para ali, dali para aqui, não tem lugar aqui. É o pai que come do trabalho de suas mãos. Deus estabeleceu um trabalho como presente para o ser humano. Trabalhar é a forma que Deus instituiu para o homem ganhar o pão. Existem aqueles que são mais privilegiados, que exercem uma atividade mais fácil. Existem aqueles que exercem uma atividade mais difícil. Mas o importante é que, independente do tipo de trabalho que exercitarmos, feliz é o homem que come do trabalho de suas mãos, porque este homem estará já servindo como espelho para seu filho ou para seus filhos. Eles já vão estar olhando para o papai. Papai levantou e foi para o trabalho, ou o papai está trabalhando, e ele vai crescendo daquela maneira, naquele caminho, daquela forma. Eu sou filho de um agricultor e faço parte de uma família numerosa. Eu nunca fui bom para trabalhar na roça. Eu até digo que eu não nasci para trabalhar na roça, mas eu nunca me lembro do meu pai mandar eu ir para a roça. Mas eu me lembro de ir para a roça desde pequenininho. Molava a enxadinha pequenininha, menorzinha, punha nas costas e ia. E eu ficava olhando para o sol, com desejo de que o sol se pusesse, virasse. O sol era tardio, o sol era sossegado. Quando eu fiquei maiorzinho, o meu exemplo já não era meu pai, era o Alfeu. Ele era o mais velho da família. E o papai ficava já mais idoso, ele ficava trabalhando perto de casa. Nós íamos lá, o Eito, mais longe de casa, onde precisava mesmo. Alfeu ia e eu acompanhava o Alfeu, Israel. E aí eu ficava olhando para o Alfeu com desejo de que ele pusesse a enxada nas costas para vir para casa. E ele demorava a fazer isso. Ele demorava. Quando o sol já estava perto de... Aí aquele punha enxada nas costas, vinha para casa. Eu também punha. E cada um de nós atrás dele. Nunca precisou dele falar, vamos para a roça. Nunca precisou dele falar, vamos para casa. Nunca precisou do meu pai fazer isso. Nós víamos o meu pai indo para a roça.
e nós aprendemos a ir para a fazenda trabalhar. Quando eu fiquei já garrotinho, eu caí fora da roça, porque eu vi que a vida do agricultor não é uma vida fácil, não. Procurei sair de lá, aprender a profissão, trabalhar. Mas eu aprendi a trabalhar vendo meu pai trabalhar. E os nossos filhos aprendem a trabalhar nos vendo trabalhar. Do trabalho de sua mão comerá. É mediante o trabalho que nós conseguimos uma vida digna. Que nós conseguimos o pão para cada dia. Alguns conseguem um pão mais saboroso, outros um pão menos saboroso. Mas o importante é a felicidade que Deus põe no coração. Quando eu era garoto, não tinha um pão gostoso para comer, não. Era um pão simples. Mas eu tinha saúde e apetite para comer o pão simples. Era gostoso também. E a Bíblia declara que tudo vinha de Deus para nós. A gente vivia feliz, a gente vivia bem, mesmo não estando bem. E o texto então fala do homem que come do trabalho de suas mãos. E o texto fala de uma esposa no interior da casa. A esposa no interior da casa. Meus irmãos, Deus fez tudo certo. Deus fez o homem para ir lá conquistar o pão. Ele sai cedo, chega tarde, mas ele ganhou pão. E ele fez a mulher para ficar em casa. Casa sem mulher no interior é triste. Eu acerto muito quando eu olho para uma casa e não tem mulher. Às vezes eu digo, nessa casa não tem ninguém não. Parece que a casa fica triste. Eu, por exemplo, quando eu saio, que eu chego em casa, que eu desço do meu carro, eu não costumo chamar a minha esposa por nome, mas eu faço assim. Onde ela está, ela responde. Eu sei que ela está nos cômodos da casa. E eu entro e falo, Lilizinha, cheguei. Ela fala, tá bom, pronto. Aí eu entro para o meu laboratório e vou trabalhar. Mas eu não entro para dentro de casa sem querer saber onde ela está, em qual cômodo que ela está. E sem querer dizer para ela, Elisinha, cheguei. Aí eu nem olho para onde ela está, eu vou trabalhar. Mas eu dei um sinal, minha esposa está em casa, eu cheguei em casa, nós estamos em casa. Pensa, meus irmãos, é ter a esposa no interior da casa. E que bom é saber que essa esposa no interior da casa, ela está organizando a casa, ela está cuidando da casa, ela está zelando da casa, ela está preparando a casa para o bem da família, para o bem do marido, para o bem dos filhos. Ela está fazendo um pão caprichoso para o marido e para os filhos. Amados irmãos, hoje não são todas as mulheres que têm a graça, que têm a bênção de poder ficar no interior da casa. Nosso contexto está tão diferente que às vezes a mulher tem que ir para a empresa, tem que ir para a firma, tem que ir trabalhar para ajudar o marido nas despesas da casa. Não podemos falar contra. Quem somos nós? Mas eu sempre acho que quando o marido ganha o suficiente para a esposa ficar cuidando da casa, e quando a esposa tem prazer de ficar cuidando da casa, é uma família mais abençoada. Os filhos crescem vendo o pai indo para o serviço, vendo a mãe cuidando da casa, a filhinha já aprende aquilo, cuidar da casa, o filho já aprende aquilo, ir para o trabalho para ganhar o pão. A família cresce de uma maneira como
Deus preparou e estabelecido. Então, meus irmãos, o Salmo continua dizendo: o homem que teme o Senhor e anda nos caminhos do Senhor, o homem que trabalha, a mulher que está no interior da casa. E o Salmo fala sobre os filhos como o quê? Como o rebento da oliveira. O rebento são os brotos da oliveira. A oliveira era muito importante na economia de Israel. Eles sabiam muito sobre a oliveira. Eles dependiam muito do produto da oliveira, que era o vinho. E então, eles tinham conhecimento disso aí. Por isso, a palavra de Deus, ela usa essa linguagem para descrever os filhos do casal, o homem que teve o Senhor. Eram semelhantes àqueles brotos que saem. Hoje são brotos, hoje são novos, amanhã estarão produzindo frutos, cachos bonitos, porque amanhã já tem estrutura que adquiriu do tronco, que é o pai, que é a mãe. Meus irmãos, é muito necessário nós sabermos que assim como aqueles brotos que hoje são brotos e amanhã serão ramos produzindo uvas, assim são os nossos filhos, que hoje são pequenos, amanhã serão adolescentes, serão jovens, serão senhores e senhoras. E é necessário que aprendamos a edificar. É bom nós sabermos que hoje nós estaremos preparando os nossos filhos para o amanhã. Às vezes sem falar nada, ou falando alguma coisa. Os nossos filhos estarão aprendendo conosco a vida do amanhã. Os nossos filhos estarão aprendendo. Eu fico pensando muito nos casais novos, que se entende por coisa à toa, que discute por coisa à toa, que se ranha por coisa à toa. A gente vai ficando mais velho, vai aprendendo. Eu passo acho que anos sem ter um desentendimento com a minha esposa. Graças a Deus. Para quê? Entender? Os filhos ficam vendo esse rosnado aí do outro, desentendimento um do outro, né? Um do outro, desprezo um ao outro. Os filhos vão crescendo, aprendendo isso. Não é bom para os filhos. O futuro deles não vai ser bom. Então eu aconselho um ancião. Eu aconselho vocês, como pai e mães que são novos, a se entenderem, não se entenderem, a conversarem e não discutirem, a amar um no outro, a tratar bem um no outro, para o bem da família. Os filhos nascem pensando que o mundo é uma coisa, e de repente eles veem que a própria casa não é aquilo que eles pensam. E eles crescem assim, se iludindo com esse mundo. E eles vão ficando marcados. Com isso aí. No amanhã, o rapazinho, a mocinha, começa a desenvolver seu próprio comportamento. Marcas recebidas dentro de casa. Por comportamento impróprio de um pai e de uma mãe. De um relacionamento impróprio de um pai e de uma mãe. Amados, os filhos como o rebento da oliveira. É preciso que então nós saibamos a investir nos nossos filhos. São rebentos, são tenros, são novos, são frágeis. Em todos os sentidos, os nossos filhos são frágeis, fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Nós
precisamos saber que eles não veem como nós vemos, que eles não são como nós somos, e que eles não entendem como nós entendemos. Mas nós precisamos educá-los, com toda a paciência, com todo o exemplo, com todo o modelo. Mas nós precisamos investir na vida física deles, com alimentação, com saúde. Nós precisamos investir na vida intelectual deles, colocando-os na escola, acompanhando o que eles estão vendo, ouvindo, o que eles estão aprendendo. E nós precisamos investir na vida espiritual deles, que é muito importante. Às vezes nós preocupamos com os nossos filhos, mas esquecemos da vida espiritual deles. Os pais precisam orar com seus filhos em casa, precisa interessar em dar para os seus filhos aquela educação do lar que só o pai e a mãe podem dar, trazê-los para a igreja e vê-los como é que eles estão lá na salinha, para que no amanhã eles tenham estrutura, para que no amanhã eles não desviem, para que no amanhã eles venham ser senhores e senhoras nas mãos de Deus. E o texto, agora não mais esse texto, meus irmãos, mas o texto de Provérbios capítulo 31. Esse texto de Provérbios capítulo 31, ele também fala da família. E o interessante é que o capítulo 31 de Provérbios, verso 10 a 31, a base ali que ele relata não é o marido. A base que ele relata é a mulher. Agora a mulher falou, né? Pode ler o capítulo 31 do livro de Provérbios, a partir do verso 10. E ele mostra aqui uma mulher trabalhadora, muito trabalhadora. E ele mostra aqui uma mulher líder, uma mulher ocupada, uma mulher muito envolvida na indústria, na construção de vestimenta, de roupas, no comércio, uma mulher que vendia e que comprava. Mulher diferente da que o salmista menciona. E eu quero dizer que tanto uma mulher como a outra é bem-vinda na sociedade. Você precisa tanto de uma como de outra. E esses dias a minha filha disse para mim, papai, eu descobri que a mulher virtuosa de Provérbios é a mulher rica. Eu concordo, era uma mulher rica. Então ela poderia ficar só cuidando da beleza dela, não é? Indo para a cabeleireira, cuidando das unhas, cuidando do cabelo, né? Ela poderia, era rica. Mas a Bíblia mostra essa mulher trabalhando e trabalhando muito, arduamente, firmemente, assiduamente. E é bom, meus irmãos, nós sabermos que o marido desta mulher, no capítulo 31, verso 11 e 12, ele tinha uma segurança quanto a ela. Capítulo 31, verso 11 e 12, vamos ver se diz aí que o marido dela confiava, o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de engano. O marido confiava nela. Eu penso que era um homem mais, num estilo mais tranquilo, e era uma mulher mais. E ele confiava, e não faltava o quê? Não faltava ganho, não faltava recurso, não faltava dinheiro, não faltava bens. Então, enquanto que o salmista mostra um lar de uma forma, o outro mostra outro lar de outra forma. Os dois de Deus. Tem homem que se a mulher não passar na frente, a família vai passar fome. Eu já aconselhei alguns maridos numa certa época, deixa a sua mulher levar a coisa para frente. Já que você tem o seu estilo, deixa ela levar. Meu pai era muito trabalhador. Não precisava de um homem tão trabalhador e honesto como aquele. Mas ele conversava pouco. Minha mãe conversava muito, era muito líder, era muito ágil.
E ela foi uma senhora importantíssima na vida da criação de 13 filhos. Na vida do meu pai. É muito bom que o casal, então, se entenda, se ajeite e se organize para o bem de quem? Para o bem da família. O marido confiava nela. Não havia lugar para ciúmes, para insegurança, para incerteza. Ele sabia quem era a mulher que ele tinha. Não precisava de acompanhar nas suas viagens, nos seus trabalhos, junto com os servos, na indústria. Não precisava disso. Ele sabia que a mulher que ele tinha era dele. E é preciso que essa verdade seja real nas famílias presentes. Que cada homem tenha a segurança da sua esposa. Cada mulher tenha a segurança do seu marido. E desfrute isso aí para a paz, para o bem, para o bom andamento da própria família. E nós vimos aí, meus irmãos, que não só o marido confiava, mas os filhos, no verso 28 do capítulo 31, tinham uma atitude importante. Eles dizem assim: levantavam-se seus filhos. Eles chamavam o quê? Ditosa. O que os filhos faziam a mãe? Eles elogiavam. Minha mãe não tem igual. A minha mãe é uma super mãe. A minha mãe é valorosa. A minha mãe é trabalhadora. E o marido também fazia isso. Veja no verso 29. O texto diz assim: seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Mulherinha deve até arrepiar. Porque olha, meus irmãos, existe um ser que gosta de ser elogiado e que precisa ser elogiado, chama-se o quê? Mulher. As irmãs concordam comigo? As irmãs concordam comigo. Mas do tanto que as mulheres gostam de ser elogiadas, os homens são ruins para elogiar. Não são, minhas irmãs? Sim ou não? Os homens não são, não, né, Marquinhos? Marquinhos diz que ela é bom. Amém? As mulheres gostam de ser elogiadas e os homens têm dificuldade para elogiar. Mas aqui esse marido elogiava sua esposa. Os filhos elogiavam suas mães. E é preciso que nós aprendamos a pôr em prática esta verdade. Para o bem de quem? Da família. Olha, uma vez eu li um livro de psicologia que dizia assim: se você quer mudar alguém, elogie esse alguém, não critique. Se você quer mudar alguém, o que você tem que fazer? Elogiar. Elogie e não critique. Se nós criticar, melhor não. Amados, eu já falei com vocês, eu acredito nos 40 minutos. Eu queria muito mudar cada família aqui para melhor, mas também não tenho esse poder. Eu oro a Deus para Deus nos mudar, para Deus trabalhar em nós, para que cada dia melhoremos para a glória de Deus, para o louvor de e para o nosso bem, para a nossa alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe.